Cracolândia, centro de São Paulo. Eu e o produtor especial Luiz Guerra mergulhamos no mundo paralelo das drogas, dessa droga que precisa apenas de 10 segundos para viciar um usuário. Veja agora a primeira parte da reportagem especial Cracolândia, um caso sem solução. Cracolândia, centro de São Paulo. Libera essa O nosso produtor especial Luiz Guerra encontra usuários queimando a pedra ali mesmo na calçada. Eles se misturam em meio à sujeira. A droga é usada ali mesmo. Há 30 anos, os dependentes químicos migram de um bairro para o outro na região central de São Paulo. Na região de Santa Cecília encontramos a Guarda Municipal. Alguns GCMs dispersam os dependentes químicos enquanto o serviço de limpeza da prefeitura recolhe o lixo. O guarda avisa para o nosso produtor para não se aproximar. É que, sob o efeito da droga, usuários podem ficar violentos. Além disso, o senhor pode provocar uma ação. Não, mas o senhor não pode se aproximar não, porque eles ficam todo o tempo. Eu sei que... A gente tem que zelar... Eu entendo o lado do senhor, lógico. Sim. A Cracolândia da Rua Helvétia, no centro de São Paulo, ganhou forma na década de 90. Mesma época, quando a polícia fez as primeiras apreensões de crack. Encontramos esta usuária. E aí, como é que tá aí a Cracolândia? Nem entrei ainda. Oi? Não entrei ainda, não tenho dinheiro. Ah, é? E quanto que tá uma pedra aí? 10 R$10. Entendeu? mas... A polícia tá em cima aí direto, né? Não, tá suave, só que esse negócio que fica aqui, Entendi. calçada aqui. Aqui tem comercial, aqui tem a população. Entendi. E você tá quanto tempo aí? A mulher diz que está há 6 anos na Cracolândia de São Paulo. Quanto tempo você tá aqui? 3 anos. 6 anos? 3 anos apanhando. 3 anos? Apanhando. Você é de São Paulo mesmo? Não consegue sair do vício? E a mulher pede dinheiro. Se você me ajudar nos R$10, eu respondo qualquer pergunta. Tá. Umas coisas bem verdadeiras O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso Nacional que autoriza a internação involuntária, quando não tem o consentimento do dependente químico. A nova regra não precisa de autorização judicial. A nova lei estabelece que a internação involuntária só poderá ser feita em unidades de saúde e hospitais gerais. A internação voluntária dependerá do aval de um médico responsável e terá o prazo no máximo de 90 dias, mesmo considerado necessário a desintoxicação. A solicitação para que o dependente químico seja internado poderá ser feita pela família ou pelo responsável legal. Se não houver nenhum dos dois, o pedido pode ser feito por um servidor da área da saúde, assistência social ou de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, exceto da Segurança Pública. Desde abril deste ano, a Prefeitura de São Paulo já internou cerca de 20 dependentes químicos da região da Cracolândia. Internação involuntária, quando o usuário não aceita nenhum tipo de ajuda. Procuramos a Secretaria Estadual da Saúde para entender como funciona o tratamento oferecido pelo Estado. Rosângela Elias, assessora de saúde mental, explica que o governo dá o tratamento ao dependente químico de acordo com a necessidade de cada usuário. Então, não é um programa para internar de uma forma ou de outra, né? Cada pessoa, dentro da questão do uso de substância, tem uma necessidade e, a partir de avaliação psicossocial, avaliação clínica pelos profissionais de saúde, é determinado qual é o melhor tratamento ou tratamento que faz mais sentido, significado na vida daquela pessoa. Rosângela Elias confirma que o tratamento não segue à risca, como diz a lei. Né? No caso da dependência, não dá para a gente fazer um pacote fechado. Vamos trabalhar com a internação compulsória. Porque internação compulsória ou internação involuntária ou voluntária é um ato médico. Né? Então, é sempre a partir da avaliação clínica e da necessidade de cada indivíduo.
Na nova lei, a permanência do usuário de droga nesses estabelecimentos de tratamento poderá acontecer apenas de forma voluntária. Para ingressar nessas clínicas, o paciente terá que formalizar por escrito seu desejo de se internar. A próxima reportagem você vai acompanhar a vida de uma ex-dependente química de classe média alta aqui de São Paulo. Ela entrou no mundo das drogas, depois de ir na onda dos amigos para usar maconha. Se te levar pra tratar. Não vou. Agora, na segunda reportagem, você vai acompanhar a história de uma mulher que ela enfiou no mundo das drogas, na Cracolândia de São Paulo, mas ela teve um poder de superação. É o que a gente confere agora. Cracolândia, um caso sem solução. Hoje ela tem 41 anos, casada e mãe de uma criança de 5. Bianca Pagliarini é de uma família de classe média alta de São Paulo. Mas a droga, você sabe, ela não escolhe classe social. E quando entra na vida de uma pessoa, dificilmente dá uma segunda chance. Quando ela estava perto de completar 19 anos, Bianca conheceu a maconha, depois a cocaína e o fundo do poço, o crack. Aliás, fundo do poço não. O abismo é o mesmo. O abismo é o mesmo. Eles caem no mesmo abismo. Eu caí nesse abismo e eu fui resgatada pela boa vontade da minha mãe, pela dedicação, pela garra mesmo dela. E atrás, as minhas internações, elas foram compulsórias. Foram 4 internações. Gostaria muito de dizer que foi a primeira que eu já tive o despertar, mas não foi. Eu precisei passar por 4 vezes por esse processo, um tratamento, para tirar mesmo do organismo a droga circulando. Desintoxicar. A desintoxicação. Hoje, Bianca é coach e ajuda pessoas com dependência química e depressão. Lembrar da pior fase da vida mostra como a droga usa atalhos invisíveis para acabar com a vida de uma pessoa. Eu super acredito que o início disso tem a ver com uma autoestima baixa, a vontade de pertencer a um certo grupo, mas também uma vontade de anestesiar. Então, eu comecei na cocaína, depois logo no crack, e o dependente químico, quando ele passa para o crack e se torna, como foi comigo, rapidamente uma dependência, porque desde a primeira vez já foi, assim, amor e ódio mesmo, a primeira usada, ao primeiro uso. Eu creio que vira a razão de viver, sabe? Vira a razão de viver, e foi isso que aconteceu comigo. A ex-modelo conheceu celebridades famosas, mas ficou no meio do caminho. Eu conhecia pessoas importantes, eu conhecia a Gisele Bündchen, eu conheci modelos muito famosas, Ana Hickman, fiz foto com a Ana Hickman. Então, eu tinha uma certa noção de como aquilo era tão diferente e, ao mesmo tempo, se eu parasse, a impressão que eu tinha é que eu ia ficar com um buraco gigante, e ficou. Para quem é viciado, qualquer dinheiro é sinônimo de uma pedra de crack. Igual eu estava te falando, sabe? Eu não enxergava uma nota de R$10 como uma nota de R$10, ou, poxa, consigo comprar uma água com isso. Não existia isso, assim. R$10 para mim era uma pedra. Era isso que eu conseguia só enxergar. Bianca foi obrigada pela mãe a se internar 4 vezes. O caso dela é semelhante ao que a Prefeitura de São Paulo vem fazendo, como explica o médico psiquiatra Eduardo Perim, que classifica a ação da Prefeitura como um retrocesso. Internar involuntariamente qualquer pessoa que está na Cracolândia, na verdade, é um desrespeito, na verdade, à autonomia daquele paciente. O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para apurar a conduta da Prefeitura sobre a internação involuntária. De acordo com a denúncia, a Prefeitura usa a própria máquina pública para apenas dispersar os dependentes químicos do centro da cidade. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, essas pessoas são encaminhadas para o Hospital Municipal da Bela Vista, no centro da capital. E ao contrário do que diz o Ministério Público, o prefeito garantiu que os dependentes químicos internados vão ficar em tratamento por 90 dias, conforme a lei. E após esse período, o dependente químico continua o tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial CAPS e também no Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica, o CIAT.
Há 30 anos, nenhuma gestão pública conseguiu acabar com a Cracolândia de São Paulo. Aliás, muitos prometeram e nenhum cumpriu a promessa. Nosso produtor especial Luiz Guerra entrou no chamado fluxo da Rua Helvétia. É possível ver um amontoado de gente sob o efeito da pedra do crack. Cracolândia, um caso sem solução. Roberto Mota, é uma dura realidade não só de São Paulo, como também em vários estados do país. É isso, Maicon. Bom, eu quero te dar os parabéns pela reportagem. Esse assunto é importantíssimo. Dá para ver pelo trecho que você mostrou o risco que você correu. E eu quero te dar parabéns pela coragem de botar na mesa um assunto como esse. Porque, Maicon, as Cracolândias, elas são um experimento de liberação de drogas no Brasil, né? Esse é o resultado. Isso é o que acontece quando as pessoas têm acesso livre às drogas. E o Brasil hoje ele tem uma visão meio louca sobre as drogas. A maioria da população rejeita as drogas, rejeita a liberação, mas as leis do Brasil e o ativismo judicial são cada vez mais lenientes. Os traficantes são soltos. O traficante dificilmente fica preso. O uso da droga no Brasil é crime, mas não dá mais prisão. A gente tem até, Maicon, aqui no Rio de Janeiro, para nossa vergonha, um deputado federal que defende a dose segura de crack. Como você mostrou, as drogas são perigosas por dois motivos. O primeiro é que elas causam um prazer que é grande e imediato. E o segundo é porque elas causam dependência. Achei muito importante o depoimento que você mostrou dessa dependente. É preciso prestar atenção no que ela disse sobre a internação forçada que ela sofreu. Muitas vezes, essa é a única chance do dependente. O dependente não tem nenhuma capacidade de sair sozinho daquela situação. Só retirando ele dali e internando, você consegue dar uma chance para ele. O combate às drogas, como você mostrou, Maicon, muito bem, parabéns de novo, ele é feito com educação e repressão. Educação para mostrar para as pessoas essa realidade que você mostrou aí. A dependência química é o pior inferno que uma pessoa pode experimentar na Terra. O outro lado é a repressão. Repressão à venda, repressão ao uso. Porque esse crack que essas pessoas da Cracolândia estão usando, ele é fornecido por alguém, né? Agora, jamais tratar a droga com liberação. Parabéns de novo, Maicon. Muito obrigado, Mota. Ainda sobre esse assunto, é um tema bastante delicado, Mota, mas poucos gestores públicos gostam de tocar nesse assunto, mas quando chega época de eleição, fazem promessas e a Cracolândia continua, né? Não só em São Paulo, em todos os estados. Exato, porque para endereçar este problema de uma forma efetiva, é preciso a educação e a repressão. É preciso levar as crianças, aos jovens, a informação de que droga é uma coisa ruim. E, Michael, hoje no Brasil a gente está indo no caminho contrário. A gente vê o cinema, a literatura, as novelas, as artes, a música, os atores, né? Os grandes artistas, todos dizendo que a droga é uma coisa normal, que faz parte de um estilo de vida descolado, né? Então, a gente está indo na contramão nesse sentido. E na área da repressão, pouca gente tem coragem de dizer, né, que o uso, a produção, a venda de drogas tem que ser severamente reprimido. A gente vê toda hora homens públicos dizendo que não adianta combater as drogas, porque é como se fosse enxugar gelo, é melhor liberar de uma vez. É a mesma coisa que dizer que não adianta você tomar banho, porque você toma banho hoje, amanhã você está sujo de novo, tem que tomar banho outra vez. Então, esse ponto também é muito importante, Michael. Nossos homens públicos precisam ter a coragem moral de botar o dedo nessa ferida, e não é só em época de eleição, não. Ô, Mota, e a lei avançou. O presidente Bolsonaro fez a modificação, sancionou essa nova lei da internação involuntária, e conversando com vários parentes que têm passado por esse tipo de situação, todos eles são a favor da internação compulsória, já que o dependente químico não tem noção
da realidade do que está passando. Exatamente, Michael. Eu fui testemunha de um caso desse com um dos meus amigos que tinha um parente numa situação como essa e a família ficava desesperada porque o rapaz saía à procura de drogas, nunca se sabia em que favela, em que lugar que ele estaria, correndo risco de vida. É uma agonia sem fim e eles queriam ter a chance de internar a pessoa, mas a pessoa não queria, então essa internação não poderia ser feita. Então, a gente precisa fugir, em momentos como esse, dos clichês ideológicos, das frases feitas, dos oportunistas, Maicon, que entram nesse assunto para ganhar espaço no debate, mas não têm a mínima ideia do drama que essas pessoas sofrem. Mota, você acredita, por exemplo, nessa lei que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, de que o Estado tem que fornecer para esse dependente químico a internação e depois de 90 dias encaminhar esse dependente químico para um tratamento psicológico? Mas o que está acontecendo em algumas capitais é que os municípios, os estados, não estão cumprindo à risca, como diz a lei, de pegar esse dependente químico, internar durante 90 dias e depois dar um suporte para que ele passe por um psicólogo, por um psiquiatra, para aí sim voltar normalmente à sociedade. Essa lei é muito boa, Michael, é um avanço em cima da situação que a gente tinha antes. A gente vai esbarrar com certeza na questão de recursos, né? Infelizmente, nem toda cidade vai ter os recursos suficientes para oferecer tratamento para essas pessoas. E a gente também esbarra em outro problema, Michael, que é o ativismo judicial. Eu tenho certeza, né? A gente viu na reportagem uma pessoa, não me lembro quem era, dizendo que era contra, que a internação compulsória viola o direito do dependente. Você pode ter certeza, Michael, que nós vamos ver integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, entrando com ações na Justiça para impedir essa internação forçada. Você pode ter certeza que nós vamos ver juízes dando ganho de causa e, em muitos lugares, essa lei não vai ter eficácia porque o ativismo judicial é baseado naquela falsa ideia de que drogas, né, são um estilo de vida, não fazem tanto mal assim, que a pessoa tem o direito de escolher, mas no final das contas, Michael, como a gente está vendo aqui, é a sociedade que paga essa conta. É a família que entra no desespero e todos nós que vemos o dinheiro dos impostos, que poderia ter diversas outras utilizações, ele vai ter que ser usado para isso.